Queria trazer para a nossa conversa o Rogério Braga, gestor de fundos multimercados e renda fixa da Quantitas. Pessoal da Quantitas sempre muito gentil aqui com a gente, trazendo sempre grandes nomes para a gente debater aqui, aumentando o grau aqui da BMC News. Obrigada, viu, Rogério, pela sua participação mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paula, pelo convite, e é um prazer estar aqui conversando um pouco com a BMC News aí sobre o mercado, enfim. Legal. Rogério, acho que é um assunto, acabei falando isso no começo dessa edição com o Marco, queria ouvir a sua opinião também. A gente teve ontem aquela notícia da vacina da Pfizer, né, de 90% de eficácia, isso deu um boom ali no mercado. Eu queria saber a sua opinião, como que você vê essa reação do mercado com essa notícia? Hoje a gente teve a suspensão da Coronavac, o Bolsonaro já falou ali, comemorando essa suspensão, a gente sabe que tem um pouco ali também, é um assunto de saúde pública, mas que acaba virando também um pouco de política. Na tua opinião, você acha que isso, de certa forma, afeta o mercado hoje? Não? Qual que é a sua visão sobre esse assunto tão polêmico das vacinas? Paulo, o que eu acho, tá? Eu acho que é natural, quando a gente está passando na Europa lá para uma segunda onda do coronavírus, né? Ainda que a gente já esteja percebendo alguns sinais de estabilização na Europa, né? Quando eu falo em estabilização, não é queda no número de casos, mas é uma desaceleração na taxa de alta, né? O mercado está sempre olhando na segunda derivada das coisas. Quando ele começa a ver uma desaceleração na alta, eu acho que o mercado ele já começa a antecipar uma estabilização. Ainda que isso esteja acontecendo, é natural que o mercado acompanhe com bastante atenção a questão das vacinas. Toda evolução de uma fabricante como a Pfizer é relevante para o mercado. Agora, sobre as vacinas especificamente, eu acho duas coisas, né? Eu acho, o ponto número um, né? O mercado não tem necessariamente um timing, né? Um período no qual, se a vacina não sair até o primeiro trimestre do ano que vem, o mercado necessariamente vai entrar num bear market de novo, né? Eu acho que não tem um deadline, né? Ainda que eu diria que eu acho que o mercado espera uma vacina mais para o primeiro trimestre de 2021, do que vai lá para o segundo semestre do ano de 2021, né? Eu diria que alguma coisa entre o primeiro e o segundo trimestre, eu acho que é o valor esperado do mercado, mas eu também não acho que vai ter dia D, tá? Eu não acho que vai ter o dia da vacina, né? Eu acho que a notícia da vacina, ela vem sendo incorporada pelos mercados aí nos últimos meses, e eu acho que quando eventualmente surgir a vacina, eventualmente até não descarta uma realização aí de 1 ou 2 dias dos mercados, né? Quando ficar aparente que a gente vai começar a distribuição. Acho que o mercado vai antecipar como ele vem antecipando. Uhum. Por falar em vacina, antes de eu me mudar de assunto com você, só para dar uma atualização, agora acabou de sair a informação que o secretário de saúde lá dos Estados Unidos, Alex Azar, ele disse à NBC que espera que os Estados Unidos possam iniciar a campanha de vacinação em massa em março de 2021, e ele falou que até dezembro, com a Pfizer fornecendo até 20 milhões de doses por mês, deve ser possível vacinar idosos e um grande grupo de risco. Bom, essas são as informações que acabaram de sair sobre a vacinação da Pfizer. Eu estou aqui conversando com o Rogério, queria mudar aqui um pouquinho do nosso assunto. Ô, Rogério, amanhã a gente vai ter dados divulgados dos estoques de petróleo bruto. Você acha que um valor acima do esperado, ele poderia causar impactos negativos na demanda global de petróleo? Eu acho que a gente tem que dividir, talvez, eu vou dividir a resposta em duas frentes, tá, Paula? Eu acho que sim, no curto prazo, né? Os estoques têm importância para a demanda de curto prazo, né? Sempre conjuntural, né? Agora, quando a gente olha longo prazo, né, a demanda por petróleo depende essencialmente de crescimento e não de estoques. Então, sim, o mercado olha estoques, eventualmente no curto prazo pode ter impacto em preço. Agora, para médio e longo prazo, é importante a gente ter em mente que o que importa, em última instância, é crescimento. Se o mundo estiver crescendo mais, se a vacina eventualmente sair antes, dando mais mobilidade para as economias, né? É natural que a gente vai ter um crescimento maior e uma demanda estrutural por petróleo mais cedo, né? Mas estoques, conjunturalmente, sim, ele tem algum impacto, mas eu não diria que ele pode ser determinante para a demanda de petróleo mais estruturalmente falando.
Olha só, bastante gente elogiando também aqui você, Rogério, bastante gente fazendo elogios à BMC News, participações de gestores no programa muito agregadora, diferentes pontos de vista, ajuda o investidor a ter uma percepção do mercado. Essa foi a fala do Sandro. Sandro, é justamente essa a nossa missão, nosso objetivo aqui da BMC News. Somos um canal isento, sem vínculo com nenhuma corretora, banco, nenhum escritório, mas estamos aqui para trazer os melhores nomes do mercado e justamente ajudar o investidor na tomada de decisão. Ô, Rogério, falando um pouquinho de dólar, recentemente o dólar apresentou queda em comparação com o real. Quais são as expectativas para o dólar, na sua opinião, para o ano que vem, para 2021? Você acha que o real pode diminuir o seu desconto ante o dólar? Até entrando um pouquinho no movimento mais recente, tá, Paula? A nossa leitura é um pouco do que aconteceu nos mercados nos últimos 3 ou 4 dias. Foi uma retirada de prêmio eleitoral em cima das eleições americanas, tá? Acho que o investidor tem que compreende que muitos players, né, institucionais e mesmo não institucionais no mercado, eles têm uma aversão a correr o risco de um evento binário, como são as eleições americanas, né? Um evento que pode ter outputs aí diferentes. É um evento muito importante para a economia global, e muitos investidores não querem correr o risco de atravessar posicionados no evento. Quando os investidores não atravessam posicionados no evento, eles deixam um prêmio de risco nos ativos, né? Então, o que a gente viu nos últimos 3 dias foi uma retirada desse prêmio de risco em diversos ativos. A gente viu propriamente o VIX, aí, que mede a volatilidade aí do mercado acionário americano, ter cedido de patamares aí de 35, 40 para um patamar aí perto de 25, né? Em poucos dias. A gente viu as bolsas globais subindo muito, né? Viu as moedas de emergentes se valorizando. Então, a minha leitura sobre o câmbio, o que aconteceu foi muito global, né? A gente não teve aqui no Brasil, com exceção daquela comunicação do Banco Central, que deu algum ruído na sexta-feira, em cima do Banco Central, eventualmente, dar um suporte técnico para a redução do overhead dos bancos no mercado de dólar, né? Eu acho que o movimento foi essencialmente global e relacionado à retirada de prêmio de risco. Ou seja, eu não espero que a gente vai ter uma valorização do real no curto prazo na mesma velocidade, ainda que os nossos modelos aqui na Quantitas todos sinalizem um real mais apreciado, né? Eu diria alguma coisa entre 4,80 e 5 reais por dólar, né? Então, esse eu diria que é o... Então, os modelos sinalizam isso. A gente tem modelos baseados em commodities, modelos baseados em diferencial de taxa de juros, né, modelos baseados em risco país. Agora, a gente acha que, apesar dos modelos sinalizarem entre 4,80 e 5, a nossa projeção para o final do ano que vem é 5,10, porque o Brasil tem uma questão fiscal, e o fiscal no Brasil demanda um prêmio de risco, e o prêmio de risco se transforma num real aí, se reflete num real um pouquinho mais desvalorizado do que os modelos apontam, tá? Mas, enfim, a nossa cabeça para o dólar é o real um pouquinho mais valorizado, ainda que a grande resposta vai ser dada pelo fiscal. Vamos ver o que o governo vai fazer no fiscal. Ô, Rogério, antes de eu passar a bola para o Marco Saravalho, eu vou fazer mais uma última pergunta aqui para você. Última antes do Marco, tá? Porque depois ainda tem uma listinha aqui. Eu sei que você é gestor de fundos, multimercados e renda fixa aí na Quantitas. Quais são as suas principais estratégias que vocês aplicam aí nos fundos de vocês? A Quantitas, ela tem 3 frentes de fundos de investimento, né? Tem a parte de renda fixa, né? Alguns fundos para investidores institucionais, muitos relacionados a crédito de alta qualidade. A gente tem uma área de multimercados, e aí eu diria que tem 2 núcleos aí. Tem alguns fundos multimercados relacionados ao mercado de juros e inflação, e eu diria que nesse aspecto são uma das poucas casas que tem multimercados de juros e inflação, ou seja, não é renda fixa ativa, são fundos com um nível de volatilidade relevante, que operam os mercados futuros de DI e de DAP na BMF, que DAP é o futuro de IPCA, né? Temos um multimercado que é multi-estratégia, né? Que aí utiliza a estratégia de long shorts em ações,
utiliza algumas estratégias de volatilidade com opções, tem cesta de moedas, tem carteiras de arbitragem na curva de juros, tem as posições macro clássicas, né? Que é as posições direcionais no pré, no dólar e na bolsa, e uma parcela menor de estratégias quantitativas. Além dessas, a gente tem um fundo, né, que é o FIA Monte Cristo, que é o nosso fundo long only em ações, né? Que é o meu sócio Wagner Salaverry, que é o gestor. Legal, quero trazer agora então o Marcos Saravalli aqui para a nossa conversa, depois eu continuo com as minhas perguntas aqui para o Rogério. Fala, Marco. Bom dia, Rogério. Obrigado pelo tempo, né? Como eu sempre falo aqui, como um bom analista, né? Sempre quando começa uma teleconferência, eu falei isso aqui ontem, né? Eu sempre falo assim, parabéns pelos resultados, né? Essa é uma frase já batida, já tem acho que desde que inventaram, né, as teleconferências. Mas eu estou olhando aqui o desempenho dos fundos, né? Os fundos, de uma certa forma, estão muito bem esse ano, né? E aí, aproveitando também a pergunta da Paula, eu queria reforçar justamente isso. Em termos da estratégia, né? Principalmente na parte de multimercado e renda fixa, onde é que vocês acertaram tanto para a gente olhar um pouco para trás e depois falar um pouco para frente, né? Mas assim, olhando para trás, esse ano 2020, onde é que vocês acertaram tanto para gerar tanto valor assim para o cotista? Assim, provavelmente vocês pensaram ou na contramão, enfim, diferentemente do mercado como um todo, né? Eu diria assim, Marco, obviamente a gente não antecipou o coronavírus, né, no ano, não foi algo que a gente conseguiu antecipar ou conseguiu se desfazer eventualmente de parte das posições que a gente tinha em bolsa no início lá, não teve isso, tá? Mas a Quantitas, ela tem um pouco desse DNA de operar muito valor relativo. A gente tem muitos books de valor relativo, né? De posições compradas e vendidas. Isso, por si, já nos deixa um pouco mais imunes aos grandes movimentos direcionais do mercado, né? Além disso, a gente tinha duas posições que contribuíram muito nos fundos multimercados que operam só juros, né? E que amenizaram muito as perdas no multimercado maior, que tem um pouco de bolsa. Que posições eram essas, tá? A gente estava comprado em inflação implícita no longo prazo no Brasil. A gente, no final de 2019, já no segundo semestre, acho que o Brasil os players no Brasil entraram num mood que o Brasil quase que fosse talvez a Suíça, né? Que a inflação nunca mais ia voltar, e aí o mercado precificou a inflação implícita no longo prazo no Brasil com um prêmio de risco muito baixo em relação à inflação esperada, ou seja, o Focus de longo prazo no Brasil estava ao redor de 13,5, 13,75, e a inflação implícita estava perto de 13,5, 13,40 em alguns trechos da curva de longo prazo do Brasil. A gente achava que esse era o hedge mais barato para ser feito no mercado, e a gente achava isso desde o segundo semestre de 2019. Então, a gente estava comprado em inflação implícita. Essa era uma posição que, com o evento da crise, com a deterioração fiscal, depois, essa inflação implícita que estava ao redor de 13,5 chegou a bater 5,5 no longo prazo. E a gente não conseguiu, obviamente, zerar nas máximas, mas a gente zerou essa posição num patamar bem alto. Além disso, e até com um pouco no mesmo racional, no início desse ano, a gente tinha curva muito pouco inclinada, né? A gente não achava que a curva brasileira deveria estar tão desinclinada, com uma precificação tão baixa de elevação de juros na taxa Selic no ano de 2021, e a gente estava comprado em inclinação, né? Era uma posição que a gente achava que tinha muito pouco a perder. Para você ter uma ideia, Marco, tinha ao redor só de 50, 60 basis points em algum momento de elevação de Selic no ano de 2021 como um todo. Hoje está perto de 300 basis points, que é 3% no caso de elevação precificada. Então, essa posição comprada em inflação implícita e comprada em inclinação 21-22, né, entre o pré 21-22, foi o que defendeu o fundo que opera um pouco de bolsa, muito estratégico, e contribuiu muito para o desempenho do nosso multimercado que opera juros de inflação, o Galápagos, que está com ao redor de 17% no ano. Maravilha. Ô, Rogério, tô acompanhando aqui uma aula em 5 minutos, uma aula de finanças aqui, de investimentos. E aproveitando, eu queria aproveitar também olhar um pouco para... Você falou um pouco de câmbio, né, com a Paula aqui anteriormente, mas olhando para frente, né?
Onde é que vocês estão enxergando que realmente, não só provavelmente multimercado, né? Acho que a estratégia deve ser global, mas a especialidade vocês falaram muito de Brasil, né? Onde é que vocês estão enxergando prêmio, né? No sentido assim, que você falou, câmbio, onde é que no real, né? Ou em relação até mesmo juros. Na minha opinião, eu sou um pouco mais otimista, acho que o mercado está um pouco estressado nos juros. Onde é que vocês estão vendo ainda oportunidade para gerar valor aí para o cotista da Quantitas como um todo, né? Eu acho que tudo, Marco, tem que ser olhado num ambiente de taxa de juros muito baixa no mundo, né? Então, no mundo e no Brasil também. Eu acho que o investidor que está na renda fixa hoje, principalmente em prazos mais curtos, eu acho que ele está perdendo para a inflação. O investidor que está em trechos mais longos, ele está correndo um risco, eu acho que inflacionário de longo prazo, que eu acho que só não é no Brasil, mas é no mundo todo, porque se imprimiu muito dinheiro no mundo todo em 2020. Só nos Estados Unidos, uma medida de oferta de dólares disponíveis, que é o M2, né, saiu de 15 trilhões de dólares para 19 trilhões de dólares em poucos meses. Ou seja, a máquina de impressão de dinheiro está ligada. Isso está na Europa, está nos Estados Unidos, está no Japão. E nesse ambiente, eu acho que o investidor ele tem que, e a gente entende que tem que buscar fugir um pouco do caixa, né? Ou seja, procurar exposições a empresas, né, eventualmente na parte de ações, que tenham bons ativos reais dentro da carteira, ou que não sejam necessariamente bons ativos reais, mas que eventualmente também sejam negócios resilientes, né, que sejam geradores de caixa, né? E quando você fizer, na verdade, o cálculo de quanto é essa ação, ainda que tenha um pouco de volatilidade, esse fluxo de caixa pode gerar em termos de retorno acima de inflação, isso faça sentido quando a gente compara com uma NTNB. Ou seja, a gente tem um apetite hoje por empresas que tenham bons ativos reais, que não estejam negociando em múltiplos elevados, empresas até que estejam talvez um pouco fora de moda do mercado, empresas que não vão necessariamente dobrar de valor em 12 meses, mas a gente sabe que são empresas que têm uma grande chance aí de ter um retorno superior às NTNBs aí, em termos reais nos próximos 3 ou 4 anos com simples fluxo de caixa. A gente também está comprado em ouro, tá? A gente aproveitou a realização, aumentou a posição ontem comprada em ouro, tá? A gente acredita que a emissão de dinheiro, ainda mais com o pacote fiscal americano que deve vir aí nos próximos meses, o novo pacote, né, deve deixar o dólar de alguma maneira desvalorizado perante N variáveis, ativos reais e ouro também, né? Então isso é bem relevante. A gente tem uma posição comprada também em taxa de 10 anos na curva americana, né? A gente acredita um pouco nesse cenário de reflation, né? Que é um cenário aí de muita impressão de dinheiro e os ativos, de alguma maneira, reais ganhando valor. A gente está neutro no dólar, como eu falei para você, ainda que os nossos modelos finalizem o dólar um pouco mais, o real um pouco mais desvalorizado. Tem a questão do fiscal do Brasil, que é muito difícil de conseguir traçar um cenário para 1 ano, 2 anos à frente, né? E também, obviamente, por um outro lado, também tem a questão das transações correntes. A gente vê que o real está um pouco desvalorizado e a gente já começa a ver isso na nossa balança comercial, começa a ver, obviamente, aí nos números de transações correntes que isso é um estabilizador para uma desvalorização maior do câmbio, tá? E para finalizar, Marco, só queria fazer um comentário sobre a questão do fiscal, né, do político, do governo. Vamos fazer nós vamos virar eventualmente vamos descarrilhar para um governo de desordem fiscal, desrespeito ao teto, ou nós vamos eventualmente fazer todas as reformas do Guedes, que o Guedes pretendia no início do governo e que ainda tem insistido bastante. A gente não acha que nenhuma coisa nem outra, tá? Esse governo ele tem operado muito com o que a gente chama de reversão à média. Então, o investidor ele tem que ter no mindset que a gente não vai nem no caminho de fazer todas as reformas, mas esse governo também não vai, nem esse governo, nem esse Congresso, nem ninguém hoje no Planalto entende que uma ruptura fiscal é uma alternativa, né? Por um outro lado, existe uma preocupação clara com as eleições de 2022, já por parte do Planalto. Então, uma agenda muito forte de reformas liberais também não vai acontecer.
Então, a gente entende que tem que operar quase contra o fluxo de humor do mercado no cenário local, tá? Fazer um gerenciamento de posições aí, que quando o mercado fica muito pessimista, a gente está aumentando posição, muito pessimista, aumentando posição. Quando o mercado fica muito otimista com o cenário local de reformas, a gente acha que é hora de reduzir, porque o governo acho que não vai acelerar tão rápido aí as reformas até 2022. Uhum. Eu não sei se a pergunta, Marco. E aí, Marco, respondida a sua pergunta? Respondida. Na verdade, depois o pessoal precisa pagar o curso de MBA aqui, né? Que você acabou de dar, né? Uma aula aqui de investimentos. O pessoal, muito bom, né? Eu falo para todo mundo, se a gente tivesse todo dia aqui tanta transparência, tanto acesso à informação, que a gente já teria uma geração de novos investidores, né, construída aí. Enfim, dá vontade de a gente ficar batendo um papo aqui, né, o dia inteiro. Mas só para a gente terminar, só para fazer um pouco um tom aqui, fazer um resumo da conversa. O resumo da ópera, olhando um pouco mais para 2021, não necessariamente aqui o curto prazo. Como é que vocês entram em 2021? Vocês continuam otimistas? Você falou também um pouco de equity, né? Algumas opções aí também um pouco mais de fluxo de caixa previsível. Como é que vocês entram em 2021? Né? Um tom ainda otimista para o Brasil? Como é que está olhando? Sem falar de posições, sem falar também de estratégias, mas como é que está já olhando para o ano que vem, né? Eu diria que a gente não está otimista com o Brasil, mas a gente está comprado em ações, tá? Então, a gente tem uma postura neutra em relação ao Brasil, no sentido de tem que ir muito preocupado com o fiscal, a gente tem preocupação com onde pode, a velocidade das reformas, vamos tratar dessa forma, mas o nível de taxa de juros é muito baixo, então a gente tinha uma posição que estava carregando de ao redor de 17%, 18% comprado em ações, no fundo. Uhum. A gente aproveitou a andada dos mercados final da semana passada e ontem para reduzir essa posição temporariamente para 13% do patrimônio do fundo. Mas a gente está comprado, tá? Eu não chamaria que a gente está otimista com o Brasil, mas estamos comprados em ações. No pré-fixado, a gente acha que a curva de juros tinha um pouco de prêmio na parte curta, né? Até abril 21, porque o Banco Central tem sinalizado claramente que não pretende subir juros no curto prazo. Eu acho que ele consegue ancorar o pré-fixado no curto prazo. Então, a gente tinha posição pré-fixada, mas a gente acabou reduzindo na sexta um pouco e ontem zeramos. Então, a gente está neutro agora na curva porque acho que o prêmio de risco existe, mas ele não é tão atrativo assim, tá? E para a curva mais longa, tem prêmio de risco? Tem, mas eu acho que o prêmio de risco é muito grande para ficar comprado apostando na alta das taxas, mas não é tão alto assim, dados os riscos fiscais que o país corre no longo prazo. Em câmbio, a gente está mais neutro, enfim, mas eu acho que o principal ponto aí, e inflação implícita a gente está comprado, tá? Então, a nossa posição de bolsa, que a gente tem carregado uma posição comprada, em empresas com múltiplos não tão elevados, a gente tem feito o hedge disso através de compra de inflação implícita no longo prazo e também estamos carregando mais recentemente, nas últimas 2 semanas, uma posição tática comprada em IPCA aí dos próximos meses, né? Mas só para destacar, né, você pode pensar, Braga, você está pessimista, então está comprado em inflação, acho que a inflação vai andar muito no Brasil. Eu diria que a gente acredita que o IPCA vai surpreender um pouco para cima no curto prazo e acredita que a inflação no longo prazo comprada é um bom hedge, né, nos patamares atuais. Mas a gente não acredita necessariamente no processo inflacionário em 2021. A gente tem uma cabeça muito parecida com o que o Banco Central tem externado, né, que a gente está tendo algum choque, sim, de IPCA mais alto no curto prazo, mas com o hiato que a gente tem, com o nível de desemprego, a gente acredita que essas pressões inflacionárias tendem a se desfazer no ano de 2021. Ô, Rogério, antes de eu fazer minha próxima pergunta, só ler rapidamente aqui os comentários. Vinícius Vale, na hora que o Marco falou do MBA, o Vinícius falou assim, já ia cancelar o meu, não preciso mais de MBA. A Darvan falando, ele falando, é muito bom ouvir gestores, excelente contribuição do Rogério Braga, muita gente elogiando aqui, o Márcio Joia falando isso sim que é economia, parabéns. Rafael falando que você está palestrando aqui, pessoal adorando a sua participação e a gente também, viu, Rogério? Obrigada mais uma vez por
está aqui com a gente. E eu queria deixar minha última pergunta aqui para você. Como que você vê a perspectiva para os estrangeiros investirem de volta aqui para o Brasil? Na sua opinião, o que a gente precisa fazer para o investidor estrangeiro voltar para a B3? Eu diria que nos últimos dias, né, e aí eu vou tentar também dividir a resposta em duas partes. Nos últimos dias a gente tem visto um fluxo de investidores estrangeiros, né? Até a gente viu isso no final da semana passada. Provavelmente, quando a B3 divulgar os dados, a gente vai ver que ontem o investidor estrangeiro deve ter entrado de novo. E a gente tem visto o investidor pessoa física na contramão, né? Ou seja, quando o mercado tem subido bastante, o investidor pessoa física tem realizado um pouco das compras que tem feito nos momentos de queda, né? No curto prazo, esse fluxo de estrangeiros que a gente tem visto para o Brasil não tem nada a ver com o Brasil, né? Isso tem a ver com a classe de emergentes, ou seja, é um erro interpretar que esse fluxo, essa entrada dos últimos dias de investidores estrangeiros no Brasil tem a ver com o Brasil. Isso é algo global, tem a ver com a passagem das eleições americanas, tem a ver com um pouco de retomada de posições de risco de mercado no mundo todo, e isso está acontecendo em diversas classes, em diversos países, e é um movimento que a gente chama um movimento do beta global no mercado de riscom, né? Entre aspas, né? Para o investidor estrangeiro, né, continuar vindo de forma estrutural para o Brasil, eu diria são três coisas, né? Fiscal, fiscal e fiscal. Se a gente não resolver a nossa situação fiscal, o investidor estrangeiro não vai vir no longo prazo para o Brasil. Claro que tem a restrição da formalística aí, né, do nosso rating, né, que isso, claro, que impede alguns fundos formalmente de entrar, mas não é só a questão formal do rating. Eu acho que se a gente mostrar um compromisso com as reformas, né, com a reforma fiscal, e a gente mostrar que tem efetivamente potencial de, ainda que num patamar de dívida alta, fazer uma estabilização dessa dívida no médio, em 2, 3, 4 anos, para em algum momento essa dívida não virar explosiva, em algum momento começar a gradualmente recuar lá na frente, é o que o investidor externo precisa para gradualmente começar a fazer alguma alocação no Brasil. Mas o coração dessa questão é fiscal, tá? Então, por isso que o Guedes tem insistido tanto, porque ele, obviamente, ele sabe disso, e isso é o que vai determinar, claro, o crescimento também para o país no longo prazo, né? O gasto fiscal, ele causa conforto no curto prazo, mas estruturalmente ele não contribui para o país. E é o que o Contreira acabou de falar aqui, o Brasil precisando fazer o dever de casa, exatamente é isso, viu, Contreira? Ô, Rogério, para a gente encerrar, queria que você deixasse as suas considerações finais para os nossos investidores que estão aqui acompanhando a BMC News. Qual que é o seu recado para a nossa terça-feira, para a nossa semana? O que você deixa de recado aqui para a gente? Olha, eu acho que o principal recado aí para o investidor é tomar cuidado aí com as posições de curto prazo em renda fixa, né, em juros, né? São posições que podem parecer pouco voláteis, né? Elas não oscilam muito, né? Ou seja, o caixa, dinheiro, alocações de curto prazo não oscilam muito, elas podem parecer seguras. Mas o investidor tem que entender que, na verdade, seguramente investimentos que estão perdendo para a inflação, principalmente quando a gente desconta imposto de renda. Isso é no Brasil e no mundo todo. Então, um baixo nível de oscilação não necessariamente significa pouco risco. Na verdade, significa, basicamente, com certeza, o investidor está perdendo para a inflação descontado imposto de renda. Então, a minha recomendação é que o investidor tem que aumentar um pouco a parcela de posições aí de risco e aí buscando não necessariamente ativos muito caros no mercado, mas ativos que estejam, de alguma maneira, que tenham um patamar de oscilação, e aí eu diria que tem um rol de empresas e alternativas aí
relativamente baratas em múltiplos quando comparado à remuneração da renda fixa, aí mesmo da parte de títulos públicos indexados a IPCA e inflação. Rogério, muito obrigada mesmo pela essa aula aí maravilhosa, por estar aqui com a gente da BMC News. Ficamos muito felizes, viu, com a sua presença aqui. Já quero deixar o convite para próximas vezes. Já fica aqui ao vivo feito o convite para você voltar mais vezes aqui, trazendo aqui sempre seu conhecimento aqui para a gente. Um abraço para toda a equipe da Quantitas, sempre com grandes nomes. A gente sempre fala com várias pessoas daí, sempre muito legal ter um bate-papo com vocês. Obrigada, viu? Tenha um ótimo dia. Que agradeço, Paula. Obrigado, Paula. Obrigado, Marco. E a gente aqui na Quantitas fica à disposição de vocês quando precisarem. Tá ótimo, muito obrigada. A gente abusa mesmo, a gente está sempre chamando o pessoal da Quantitas aqui, de várias outras gestoras. A BMC News é um canal isento, a gente está aqui justamente para trazer várias opiniões, mas é muito legal quando a gente pega ali uma pessoa que traz tantos conhecimentos aqui para a gente, né? Então fica aqui já o convite para mais vezes para o Rogério estar aqui com a gente. Quero